Hoje em dia Acabou. Parece que você está entrando no hospício, né, cara? O hospício, quem ficaria bem em Nova York? A comentadora especialista de política pública do Castelo Rá-Tim-Bum. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Nós tivemos ontem as eleições na maior e mais icônica cidade do Ocidente, Nova York. E os resultados, a gente pode dizer que não foram positivos, vou dizer o mínimo, mas também não foram surpreendentes. E para comentar esse assunto, eu vou receber aqui o João Gabriel, que é o editor-chefe do Paulo Figueiredo Show. Vamos falar sobre as eleições de Nova York, João. Quem foi eleito prefeito da cidade de Nova York? Vambora. Valeu, Paulo, mais uma vez aqui no programa. Valeu você aí da audiência. Bom, ontem a gente teve de fato eleição para prefeito na cidade de Nova York. Como você falou, é a maior cidade dos Estados Unidos, um dos maiores símbolos da cultura americana, aquela cidade que você mais vê em filme, em série, enfim, a cidade mais famosa dos Estados Unidos. Concorrendo para a liderança dessa cidade, nós tínhamos o candidato do Partido Democrata, o Zoran Mandani, pelo Partido Republicano, o Curtis Sliwa, e como independente, o ex-governador Andrew Cuomo. E poucos meses antes, aliás, depois do aniversário de 24 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, 50,4% dos nova-iorquinos decidiram eleger o Zoran Mandani, que agora é o primeiro prefeito islâmico de uma grande cidade americana. É uma tendência que a gente já via na Europa, mas não via ainda nos Estados Unidos, né? E vejam que loucura, né? Você mal era nascido no 11 de setembro, mas eu tinha um ano. Você tinha 1 ano. O João é o nosso menino prodígio aqui. O João tinha 1 ano de idade, mas eu lembro muito bem, naturalmente, como quase todos da minha geração e mais velhos, você que está aí no chat deve dizer se lembrou ou se não lembrava, onde você estava no dia 11 de setembro. E o que se seguiu, né, foi até uma rebordosa, você pode chamar de quase que islamofóbica, assim, onde as pessoas passaram a ter pavor de muçulmanos, não totalmente desprovidos de razão, mas 24 anos depois, a cidade que sofreu o grosso, né, a pior parte dos atentados do 11 de setembro, elege justamente um muçulmano para ser prefeito. Você estava falando que é uma tendência que a gente vê na Europa, né? Se eu não me engano, no Reino Unido, as 6 maiores cidades hoje são governadas por muçulmanos, né? Inclusive Londres, né? A capital do Reino Unido é governada por Sadiq Khan. E isso é muito interessante, inclusive, porque ainda durante a campanha eleitoral, o Mandani ele se reuniu com o Siraj Warraj, que, de acordo com os promotores de Nova York, é um dos co-conspiradores não indiciados por outro atentado no World Trade Center que ocorreu em 93, muitos anos antes do 11 de setembro, e que resultou na morte de 6 pessoas. Esse sujeito visitado pelo Zoran Mandani, ele também fez comentários públicos em defesa dos organizadores desse ataque terrorista e disse que os reais terroristas, na verdade, eram o FBI e a CIA. E ele próprio, esse sujeito que o Zoran Mandani visitou, já conclamou aos fiéis da sua mesquita uma jihad em Nova York. Segundo ele, uma jihad não armada, pacífica, etc., mas uma jihad, né? uma guerra contra os infiéis de Nova York. E como se tudo isso, esse recorte inteiro já não fosse ruim o suficiente, né? Nada está tão ruim que não possa piorar, o Zoran Mandani, além disso tudo, ele é um autodeclarado socialista. E quando eu falo que ele é um autodeclarado socialista, eu quero dizer que ele é uma pessoa tão radical, mas tão radical que grande parte das lideranças do Partido Democrata se negaram a apoiá-lo publicamente nessa campanha de Nova York. Inclusive o Obama, né? Inclusive o Obama, foi o caso do o Obama, que é o presidente mais radical de esquerda da história dos Estados Unidos, e ele se declarou e o Obama inaugura essa nova cara do Partido Democrata, que hoje acaba no Zoran Mandani, né? Mas sim, além do Obama, também o Chuck Schumer, que é senador pelo estado de Nova York, que a gente viu ele na semana passada falando que o Bolsonaro foi indiciado por corrupção, mentindo lá no Senado americano. Esse tipo de gente acha que o Zoran Mandani é radical demais, para você ter uma ideia de quem foi eleito. E isso é interessante também porque mostra que tem uma divisão na esquerda americana. As pessoas acham e sofrem do mau entendimento de que a esquerda não tem divisão, só quem briga é a direita. E isso não é verdade. Aí nos Estados Unidos, pelo menos, de um lado você tem os políticos mais ligados ao establishment democrata, aqueles caras mais
tradicionais, que ainda tentam passar uma roupagem de liberalismo econômico, liberdade individual. E do outro lado, você tem a nova face do Partido Democrata. Que está cada vez menor, né? Mesmo dentro do establishment do Partido Democrata. Eu diria que o Partido Democrata era um partido moderado até a década de 90, mas já com Barack Obama, como você disse, inaugurou-se uma nova fase do Partido Democrata, que já é um partido de esquerda bastante radical, né? Barack Obama é um político de esquerda para os padrões americanos e para os padrões globais, que defendem políticas bem radicais. O governo de Joe Biden foi um governo com políticas de esquerda bastante radicais. Mas o Chuck Schumer, vejam, hoje o Chuck Schumer está apoiando o shutdown do governo americano para financiar com $1,5 trilhão programas assistencialistas para imigrantes ilegais, inclusive. Então, sim. Nós não estamos falando assim, a esquerda moderada, o centro, essa área meio PSDB, digamos assim, do Partido Democrata, hoje absolutamente em extinção, com até os políticos tradicionais que fizeram parte dessa esquerda mais social-democrata caminhando para a esquerda. Mas certamente, quando você entra na área de políticos como a Ocasio-Cortez, a própria Ilhan Omar, e agora o Mandami, você está falando de socialistas comunistas e, no caso, alguns radicais muçulmanos. Sim. Inclusive, tanto a Ilhan Omar quanto o Mandami não foram nem nascidos nos Estados Unidos, né? Também um ponto muito interessante. Agora, a leitura é exatamente essa, uma ala radical do Partido Democrata que está assustada com o quão radical radical. A outra ala. Exato. É o pessoal reclamando de um partido mais radical do que o pessoal que é definido por esses nomes aí que a gente citou. E o que essas eleições demonstraram em Nova York... Um exemplo bom, no caso, é que o candidato derrotado dessa esquerda moderada foi o Andrew Cuomo, né, que saiu desgraçado até numa denúncia de assédio sexual do governo do estado. Foi governador. Andrew Cuomo foi o governador talvez mais radical no país nos lockdowns da Covid-19. Então a gente está falando de alguém que... Dos idosos também, né? Escândalo dos idosos. Voluntariamente ou involuntariamente, matou, certamente, muitos idosos com as políticas da Covid-19. Vejam esse caso. E perde para quem? Para um garoto, para um socialista de 34 anos, que apareceu um fenômeno de rede social. E o Cuomo era herdeiro de uma elite política já nele. Também se tem uma figura que significa establishment, é o Andrew Cuomo, porque o pai dele também foi governador de Nova York. E aí, como você falou, chega o irmão cara da CNN. O Chris Cuomo, né? São pessoas muito ligadas ao establishment democrata. Mas aí surge um doidão de 34 anos, do nada, que se chama de socialista, e o cara vai lá e derrota o Andrew Cuomo e a elite democrata, o que é muito interessante, porque em termos de campanha eleitoral, né, a gente sempre fala aqui de nacional populismo, de contato com o povo, do afastamento das elites, etc. O que ocorreu na esquerda americana foi parecido. O Cuomo apostava no apoio da elite financeira de Nova York, mídia, etc., enquanto o Mandani estava na rua, conversando com as pessoas, falando sobre economia, a proposta maluca dele lá de ônibus gratuito para todo mundo, e no final das contas quem saiu vencedor foi ele, né? E é interessante porque... Pode falar. Não, é interessante. Essa mudança da esquerda em direção ao populismo é perigosa do ponto de vista eleitoral, porque a maior arma que a direita passou a ter em relação à esquerda, e por isso que a direita se tornou imbatível em eleições justas, como a eleição dos Estados Unidos, né, de 2024, contrastando com a eleição roubada de 2020 demonstraram, e como se houvesse eleições limpas e honestas no Brasil em 2026, a esquerda seria esmagada, como vem sendo esmagada em outras eleições. A vantagem da direita está essa conexão com as pessoas comuns. Isso que a gente está falando de uma direita que apoia operações contra o tráfico e uma esquerda que defende o tráfico. Então, a grande arma da direita é a direita ser populista e a esquerda ser establishment. Não é uma questão tanto de ideologia, é uma questão de conexão com as vontades populares. Pessoas, quando você tem um candidato de esquerda que consegue, como o Mandani, capturar a ideia da conexão com o povo e com
que seja com o povo esquisito de Nova York, porque o povo de Nova York é muito esquisito. Eu me lembro de andar em Nova York e olhar, eu praticamente morei em Nova York, era a minha segunda cidade, eu trabalhava em Nova York nos anos ali de 2011 a 2015, 2016, e veja, já não era Nova York áurea, né? Mas eu via muitas pessoas bonitas em Nova York. Você andava nas ruas de Nova York, as pessoas estavam bem vestidas, bonitas, pessoas arrumadas, né? Toda a ideia dos yuppies, daquela estética, né? Você pode até voltar para Mad Men, né? Os homens da Madison Avenue. Hoje em dia acabou. Parece que você está entrando no hospício, né, cara? O hospício, quem ficaria bem em Nova York? A comentadora especialista de política pública do Castelo Rá-Tim-Bum. Rapaz, ela tem a cara de nova-iorquino, viu? Porra, em Nova York ela tava ali normal, tranquila. No Texas, as pessoas iam olhar para essa mulher como se ela fosse o que de fato ela parece ser um alienígena. Mas em Nova York é uma pessoa comum. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.